Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 174 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 492, 493, 494 e 495 da Consolidação das Leis do Trabalho, que inicia o entendimento legal a respeito da estabilidade. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito dos artigos a que nos propusemos para esta nossa aula de número 174 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, devemos reforçar a nossa ideia de que a estabilidade já não existe mais no hemisfério juslaboral privado brasileiro, já que a estabilidade, tal como ela é apregoada na consolidação das leis do trabalho, ela tinha lugar para aqueles empregados que, à época da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, contavam com mais de 10 anos de exercício profissional para o mesmo empregador e não optaram pela presença do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em seus pactos de emprego. Portanto, ela persistiu para estes empregados até que a Constituição da República Federativa do Brasil completasse 30 anos, o que aconteceu em 2018. Portanto, a partir de 2018, a situação dos empregados não optantes pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, à época da promulgação constitucional, deixou de existir. Eis que, até aquela época, o entendimento majoritário, pacífico, manso, do Tribunal Superior do Trabalho e da doutrina e jurisprudência dos demais tribunais regionais trabalhistas era de que a prescrição das prestações relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço era trintenária e só poderia ser decretada após o evento dos 30 anos em que os empregados tivessem maculadas as suas prestações mensais relativas
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Com a assunção do texto constitucional a respeito da matéria, ampliando a presença do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a todos os empregados, quando a Constituição da República Federativa do Brasil completou 30 anos, acabou a vigência prescricional nesse lapso temporal e, portanto, não há mais empregados que à época do regime anterior ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço contavam com 10 anos de serviços ininterruptos ao mesmo empregador. Desta forma, não existe mais a estabilidade dentro do setor privado empresarial brasileiro e, portanto, as relações de emprego já não são mais administradas por este instituto. Deflui daí que os artigos relativos à estabilidade apregoados pela consolidação das leis do trabalho já não têm mais aplicação prática no hemisfério juslaboral brasileiro. E seria lógico que nós não tecêssemos nenhuma argumentação a respeito dos mesmos. Todavia, eles continuam a viger normalmente dentro do corpus da consolidação das leis do trabalho e, portanto, por uma questão apenas de coerência, iremos tecer considerações a respeito mais da estabilidade do que propriamente dos artigos seletistas. A primeira posição que devemos passar a vocês é de que há uma confusão muito grande, inclusive ao nível jurisprudencial e doutrinário, em relação aos institutos da estabilidade e os da garantia e o da garantia de emprego. A estabilidade, ela é uma situação perene, é uma situação definitiva, que só vai se esvair com o final dos pactos de emprego ou com a morte dos seus atores, que pode ser tanto no caso do empregado quanto no empregador. A garantia de emprego ela é provisória, ao contrário da estabilidade, que é definitiva. Então, enquanto a estabilidade tem caráter definitivo, a garantia de emprego é provisória e só atinge seus objetivos durante o lapso temporal estabelecido pela norma legal pertinente. Assim, quando nós encontramos, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, a terminologia estabilidade provisória, estamos a vislumbrar um equívoco hermenêutico muito grande, porque não cabe dizer que uma estabilidade seja provisória. As estabilidades, como estamos a ver nesta nossa aula de número 174 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, ela tem caráter definitivo e deixou de existir com os 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil,
no ambiente privado, embora ela remaneça por força de alguns estatutos com relação aos funcionários públicos, onde ainda ela subsiste por força de norma particular. Mas com relação aos empregados do setor privado, ela já não mais tem lugar no meio ambiente jusoperário brasileiro. Então, a grande diferença entre a estabilidade e a garantia de emprego está na perenidade ou na transitoriedade de um e de outro instituto. Neste caso, a estabilidade ela é definitiva e se protrai além do tempo, enquanto que a garantia de emprego é sempre provisória. Um exemplo clássico de garantia de emprego é os casos da gestante, que tem a garantia de emprego prevista pelo artigo 10º do ato das disposições constitucionais transitórias. Portanto, o artigo 492 nos diz que o empregado que contar com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido, senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovados. Não há mais, portanto, incidência desse artigo no meio ambiente operário privado. Então, não se justifica mais a presença do artigo 492 e seus sucessores dentro do corpus da consolidação das leis do trabalho. Por isso, nós alertamos ainda uma vez mais que a reforma trabalhista, implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, veio a deixar passar em Albis a oportunidade de enxugar o texto seletista, alijando do mesmo situações como estas, previstas nos artigos 492 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho. Não há mais aplicação dentro do meio ambiente jurídico operário brasileiro do artigo 492 da Consolidação das Leis do Trabalho. Continua o artigo 492 da Consolidação das Leis do Trabalho, que a dizer que considera-se como serviço todo o tempo em que o empregado estiver à disposição do empregador. Essa norma, ela se repete ao longo de todo o campo de aplicação seletista e, portanto, seria despicienda a sua presença dentro de seu organismo normativo. E aqui vale novamente a nossa ideia de que há necessidade premente de se criar um código do trabalho e um código de processo do trabalho para que se evite esse tipo de situação que causa certa dúvida e promove a falta de segurança jurídica tanto dos aplicadores quanto dos operadores do direito. Portanto, finalizando o nosso estudo do artigo 492, não mais o empregado que contar com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa poderá ser despedido, senão por motivo de falta grave.
A falta grave nós já estudamos, por parte do empregado, está prevista pelo artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, ou circunstância de força maior. A força maior, por seu turno, está ventilada pelo artigo 501, que a nomeia como sendo fato inevitável ocorrido sem a ação do empregador, e que nós vamos estudar ao momento certo, quando estivermos a nos voltar à visão sobre esse artigo 501 da Consolidação das Leis do Trabalho em nossas aulas futuras. Portanto, quando havia a necessidade de se aplicar o artigo 492 da Consolidação das Leis do Trabalho, o empregado que contava com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderia ser demitido, senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovados. Mas, como já vimos, não é mais aplicável ao cenário privado do direito jusoperário brasileiro. Diz o artigo 493 que considera-se falta grave qualquer dos fatos a que se refere o artigo 482, quando, por sua repetição ou natureza, representem séria violação dos deveres e obrigações do empregado. Artigo 493 da Consolidação das Leis do Trabalho, totalmente desnecessário, já que o artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho já determina as oportunidades em que o pacto de emprego havido entre empregado e empregador poderá ser resolvido quando o empregado cometer algumas daquelas faltas previstas no seio do mesmo. E, portanto, o artigo 493 da Consolidação das Leis do Trabalho só vem a repetir o axioma que motiva o artigo 482 consolidado. E, portanto, novamente poderia a reforma trabalhista ter alijado do complexo seletista esse tipo de norma que torna-se inócua e, portanto, poderia ter sido retirada do seu contexto. Mas deixou transmutar em albis esta oportunidade. Nos diz o artigo 494 da Consolidação das Leis do Trabalho que o empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito em que se verifique a procedência da acusação. Acontece que o inquérito para apuração de falta grave, ele é um instituto que se coaduna apenas e tão somente para os casos dos trabalhadores e empregados que estivessem portando, à época do evento, a estabilidade e não poderiam ser, de qualquer maneira, dispensados de suas funções, a não ser por comprovação da falta grave justificada. O método de comprovação desta falta grave seria a instauração do inquérito para sua apuração. Hoje, essa necessidade já não existe mais
e a situação da existência ou não da falta grave operária para a solução do pacto de emprego é sempre definitiva através de uma sentença exarada num processo judiciário do trabalho. Portanto, para que se haja alguma discussão a respeito da falta grave do empregado, dever-se-á ingressar com as competentes ações reclamatórias de direito, tanto pelo fato do empregado ter sido demitido por falta grave, quanto pelo fato de que esta falta grave tenha sido ou não apurada devidamente e se persiste ou não para fins da resilição do pacto de emprego. Portanto, a Justiça do Trabalho, através do processo eletrônico hoje, não existe mais processo físico, através do processo eletrônico judiciário do trabalho, é que vai decidir a pertinência ou não daquela falta grave para fins de resilição do pacto de emprego. À época que era necessária a instauração do processo para apuração de falta grave, a suspensão do empregado perduraria até a decisão final deste processo. Ocorre que já vimos que a suspensão do empregado ela só pode ser destinada ao mesmo até o lapso temporal de máximo de 30 dias. Portanto, o inquérito que se verificasse a procedência da acusação de falta grave, ao contrário do que anuncia o artigo 494, não poderia perdurar até a decisão final do processo, mas sim até o máximo de 30 dias. Se nós analisarmos de uma maneira bastante descontraída essa determinação do artigo 494 da Consolidação das Leis do Trabalho, como sendo o ato de suspensão vigente até a decisão final do processo, e entendermos que esse processo não fosse o inquérito para apuração de falta grave, teríamos a hipótese do empregado suspenso por vários meses e até anos, até que se finalizasse o processo eletrônico judiciário do trabalho, o que é um absurdo, um contrassenso, porque vai de encontro às próprias normas gerais da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina que esta suspensão só pode ser destinada ao empregado por, no máximo, 30 dias. Aqui há realmente uma imprecisão da norma seletista ao dizer que a suspensão perdurará até a decisão final do processo, seja ele administrativo, seja ele judiciário, já que não pode haver suspensão superior a 30 dias. Apenas aplicar-se-ia esta situação se o processo de inquérito para apuração da falta grave durasse menos do que 30 dias. Diz o artigo 495
da Consolidação das Leis do Trabalho, que, reconhecida a inexistência da falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e pagar-lhe os salários a que teria direito no período da suspensão. Aqui várias impropriedades nós encontramos dentro deste artigo 495 da Consolidação das Leis do Trabalho. Primeiro, que reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, o empregador não ficará obrigado a readmiti-lo porque não houve demissão. Foi apenas uma suspensão do pacto de emprego para apuração de falta grave. Portanto, não o termo certo não seria readmiti-lo, mas conduzi-lo de volta ao efetivo exercício de suas funções para as quais tinha sido o empregado suspenso. Outra situação é pagar-lhe os salários a que teria direito no período da suspensão. Aqui há outra impropriedade, e esta impropriedade nós vemos alertando desde o início desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, sob a égide de que a consolidação das leis do trabalho, ela promove extrema confusão entre salário e remuneração. Aqui, se levarmos em conta o artigo 495 da Consolidação das Leis do Trabalho, teremos que dizer que, reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a reconduzi-lo às suas funções originais e a pagar-lhe a remuneração a que teria direito no período dessa suspensão. Apurada a inexistência da falta grave, tem direito o empregado a perceber toda a remuneração que teria direito se estivesse laborando durante todo o período da suspensão contratual. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 174 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de podermos levar a termo todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, estudando a consolidação das leis do trabalho artigo por artigo de forma completa, e ainda a nos auxiliar no sentido de podermos transmitir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.